Olá, tudo em paz? Estamos iniciando o conteúdo do segundo bimestre da disciplina de Ciências Humanas. A gente vai falar um pouquinho sobre Idade Média, sobre o contexto agrário no Brasil e também sobre os movimentos sociais e alguns pensadores clássicos das ciências humanas. Bom, o que é a Idade Média? Oficialmente, tradicionalmente, podemos assim dizer, a história é dividida em 4 períodos. Idade Antiga, que vai desde a invenção da escrita, 4.000 anos antes de Cristo, até a queda do Império Romano, em 453. Aliás, 474, melhor dizendo, depois de Cristo. A Idade Média, que vai de 474 até 1453. A Idade Moderna, que vai de 1453 a 1789. E a Idade Contemporânea, que inicia-se na Revolução Francesa, de 1789, até os dias atuais. E hoje já se fala não só em modernidade, mas se fala em pós-modernidade. Pois bem, a Idade Média é esse período de alguns séculos, mais ou menos 8, 10 séculos, na Europa, é bom que se diga, que foi marcada pela forte presença, do ponto de vista político, ideológico, da Igreja Católica. Tanto que no período medieval, a divisão social da Europa era o clero, representado pela Igreja, os nobres, representados pelos donos de terras, que eram chamados de senhores feudais, e a parte de baixo, que eram os servos, que era a grande maioria da população europeia. Um detalhe importante no período da Idade Média é que a economia medieval era uma economia agrária, uma economia rural, uma economia voltada para as atividades agrícolas, voltada para o campo. E os senhores feudais, como eu disse, eram os proprietários das terras. E quem morava nas terras dos senhores feudais eram os servos, que eram pessoas agregadas à terra. Apesar do termo servus vir do latim, que significa escravo, os servos na Idade Média não eram propriamente uns escravos, como lá na Antiguidade Clássica, ou até mesmo nos séculos XVI, XVII, XVIII aqui no Brasil. Mas eram pessoas que estavam ligadas à terra, que tinham uma certa independência, porque podia plantar, tinham seu pedacinho de terra que não era deles, mas tinham essa autonomia, mas estavam totalmente ligados à terra, dependente do senhor feudal. Isso era um detalhe. Outro aspecto importante é que na época, no período medieval, toda a verdade, toda a ideologia predominante no sentido do pensamento, no sentido das teorias, das leis, vamos dizer assim, era manipulada, era dominada pela Igreja Católica. Então, os homens letrados, as pessoas instruídas do ponto de vista intelectual, era o clero. Então, a Igreja Católica dizia o que era verdade e o que não era. Era detentora do monopólio do que era a verdade, das ideias, do pensamento. Tanto que nessa época o que prevalecia era o chamado teocentrismo. O que era o teocentrismo? Tudo se explicava a partir da divindade, da fé, da sobrenaturalidade. Diferentemente do que veio um pouquinho mais na frente com as chamadas revoluções burguesas, com os movimentos burgueses, como exemplo do Renascimento, mais na frente o Iluminismo e como eu disse, as revoluções burguesas, como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e outros movimentos que foi desvinculando esse pensamento medieval, esse pensamento teocêntrico, podemos assim dizer.
Um outro aspecto importante é que a Europa ela é toda subdividida em feudos, em grandes propriedades. E essas grandes propriedades eram pertencentes aos senhores feudais, não eram países como a gente conhece hoje. Quando se fala em Europa, nós associamos a uma série de países, né? Inglaterra, França, Itália, Espanha. Não, não era. Era uma economia de autossubsistência, uma economia autossuficiente, melhor dizendo. Tudo era produzido para o consumo interno. O diálogo econômico, vamos dizer assim, as negociações, o comércio era muito incipiente, era muito tímido. Isso fez com que a Europa passasse muito tempo fechada, né, nesses feudos. Os feudos eram uma espécie de país que tinha um feudo tinha o seu exército, o feudo tinha suas próprias leis, o feudo tinha os seus limites, né, políticos, né, vamos dizer assim, as suas delimitações, que efetivamente era um conjunto de leis, né, próprias, autônomas. Olá pessoal, tudo em paz? Movimentos sociais. O que são os movimentos sociais? O que eles representam? Quais os objetivos, as intenções, as bandeiras e as pautas que eles reivindicam? O que é, na realidade, um movimento social? Então, o movimento social é quando a sociedade se organiza, se agrupa em torno de um propósito, reivindicando uma pauta, reivindicando uma causa. E essa causa existe porque há necessidade do pedido, há necessidade da exigência, muitas vezes uma exigência para com o Estado, para com o poder constituído. E aí a gente cita exemplos aqui no Brasil, como o MST, o movimento feminista, o movimento LGBT, o movimento ambiental. Cada movimento desse tem uma característica particularizada, mas tem uma marca que é comum a todos: a busca por uma causa, a luta por uma causa, melhor dizendo. Então, pegando como exemplo aqui no Brasil o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o que o MST reivindica? Reivindica a redistribuição de terra, a famosa reforma agrária. É um movimento porque organiza centenas, milhares de famílias no Brasil todo, partindo de uma situação problema. Qual a situação problema? O Brasil tem historicamente uma péssima distribuição de terras, desde os tempos coloniais, desde a época das expansões marítimas, desde quando ele foi, entre aspas, descoberto pelos portugueses. E até hoje esse problema persiste. A metade das terras agricultáveis no Brasil está nas mãos de 10% dos proprietários rurais. E boa parte dessas terras estão improdutivas. Essa é a bandeira do MST. Não é que quem tem a terra, quem tem um título de posse da terra, do latifúndio, que é a grande propriedade, vá doar. Não. A reivindicação é para que o governo, o Estado, o poder constituído, vá lá e concilie essa distribuição, indenize, negocie e faça valer a principal função social da terra. Isso é um exemplo de movimento social. O outro exemplo é o feminismo, que eu estou citando aqui o Brasil, mas são movimentos que extrapolam os nossos limites políticos, são movimentos internacionais, que acontecem em outros países também. O feminismo, ele luta contra o machismo, contra a sociedade patriarcal, contra a violência que é desferida contra as mulheres, contra a misoginia, que é a aversão à mulher, achar que a mulher tem que estar numa condição de subalternidade.
Então, eis aí uma série de situações, problemas, que as mulheres se fortalecem convictas que é preciso se rebelar contra esses absurdos, contra essas violências, contra esse tipo de prática machista e invasiva aos seus direitos. Além disso, tem a luta também pelo espaço de fala, de vez no mercado de trabalho, nos espaços políticos, sociais, na questão remuneração, enfim, existe toda uma pauta organizada por esses movimentos. Como eu citei o exemplo, o movimento ambiental, o movimento LGBT, são movimentos sociais que se fortalecem a partir da luta, a partir do embate. Como diria Marx, a partir da dialética do confronto, que surge sempre o algo novo. Então o movimento social é isso, como o nome já diz. É uma manifestação, é uma luta, é uma dinâmica permanente em busca de direitos, de conquistas, espaços, falas, voz e afirmação política. Olá pessoal, tudo em paz? Bom, questão agrária no Brasil. O que é questão agrária no Brasil? Envolve o que? Está relacionado a quê? Ao campo, ao espaço agrícola, às relações de trabalho no campo, a distribuição da terra, produtividade e, sobretudo, a vida de quem está no campo. Historicamente, nós temos uma péssima estrutura em termos de distribuição de terras no Brasil. As terras são historicamente concentradas nas mãos de pouca gente. 10% dos proprietários de terra têm metade das terras agricultáveis no nosso país. Isso se deve a todo um processo colonialista que foi implantado pelos europeus, né? As sesmarias, que eram grandes propriedades doadas àquelas pessoas que eram de confiança da coroa portuguesa, e aí veio se arrastando com a escravidão, com os 350 anos de escravidão, e nos tempos atuais esse problema ainda permanece vivo, né? Representado pelo latifúndio, representado pela concentração fundiária, né? Muitas vezes terras que não cumprem a sua função social, que é produzir alimentos. Então, o interessante é que durante todo o período de escravidão não existia uma lei que regulamentasse a terra, assim, no sentido de que só tem terra quem pode comprar, quem pode pagar por ela. As pessoas poderiam se apropriar da terra, terras devolutas, terras entre aspas, de ninguém podia ser apossadas. O problema é que a grande parte da população brasileira, uma boa parte dela dos mais pobres, estavam mergulhadas num sistema escravocrata cruel. E aí, já no século XIX, em 1850, 38 anos antes da abolição da escravatura, foi criado um sistema, uma legislação chamada Lei de Terras, que determinou: só pode acessar a terra, adquirir a terra, se pagar por ela. Então já era mais ou menos uma prévia da abolição da escravatura. O Brasil foi o último país aqui da América a abolir a escravidão. Então a ideia é mais ou menos essa. Tem um sociólogo brasileiro chamado José de Souza Martins, que ele diz que quando a terra era livre, o homem era escravo. Quando a abolição aconteceu, quando o homem se tornou livre, entre aspas, é claro, a terra foi escravizada por essa legislação, né? Só podia ter a terra se pagasse por ela. Como é que os ex-escravos, gente extremamente pobre, sem condição nenhuma, podia comprar a terra? O fato é que o latifúndio, a grande propriedade, continuou presente, né? Ainda é, como eu disse, ainda é viva na nossa realidade social.
Quais são as consequências desse processo? As consequências que nós tivemos, por exemplo, uma migração, um êxodo rural, uma migração campo-cidade muito forte, pela ausência da terra. Sem terra no campo, ele migra para a cidade. Hoje, quase 90% da população brasileira mora no espaço urbano. Esse trabalhador da terra, não estando lá, fazendo cumprir a função social da terra, que é produzir alimento, há uma oferta menor de alimentos. Mesmo com toda essa deficiência, mesmo com toda essa deformação no campo, 70% da comida que chega à nossa mesa é produzida pela agricultura familiar. O que é agricultura familiar? É o pequeno produtor agrícola. E é quem mais emprega, né? É quem mais emprega no campo. O fato é que, em função dessas deformações históricas na questão da distribuição da terra, surgem os movimentos sociais, eu até já citei aqui numa aula, os movimentos sociais que lutam em prol da reforma agrária. O que seria a reforma agrária? É uma luta, né, no sentido de pressionar o Estado, o governo brasileiro, para que ele efetive a reforma agrária, ou seja, a redistribuição de terra, torne menos injusta, no mínimo menos injusta, a distribuição de terra como ela está, que vem desde, como eu disse, dos tempos coloniais. E aí há o embate, há o conflito, há a morte agora recentemente, no dia 17 de abril, né, completou 25 anos de um massacre que aconteceu no Pará, o massacre do Eldorado dos Carajás, onde 19 trabalhadores foram mortos, 19 membros do Movimento Sem Terra foram mortos, porque estavam lutando para desapropriar uma terra improdutiva. E aí o campo brasileiro ele é banhado por sangue, né? Muitas mortes, muitos assassinatos, justamente por conta, né, do movimento social que bate de frente, que se confronta com toda essa estrutura conservadora e praticamente imutável desde há muito tempo. Então, é bom que se diga que a reforma agrária não é uma revolução comunista ou uma revolução da extrema esquerda ou coisa dessa natureza. A reforma agrária é um projeto capitalista, é para deixar o homem do campo para ele produzir mais, para fazer circular renda, para aumentar o poder de consumo, para chegar mais mercadorias nos centros de abastecimento, enfim. Mas, infelizmente, a elite brasileira, e de modo especial o Estado brasileiro, não foi competente o suficiente para resolver esse problema histórico e crônico.